Olá, queridos alunos, tudo bem? Me enrolei aqui na fala, tudo certo? Nós vamos, na verdade, agora, certo, corrigir a prova na parte de língua portuguesa dos soldados. Tá? Foram 8 questões, eu considerei a prova relativamente fácil, mas já aviso que tem uma questão anulável, sim, a questão 5 da versão azul, tá? Vamos chegar lá. Vamos ler o texto juntos, o texto de um assunto que eu já esperava, assunto que nós comentamos em sala, que é típico da objetiva, né? O assunto do texto, geralmente a divulgação científica, muitos dados, né? Então vamos lá. Estudo revela que a humanidade já produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico. É o título, né? Começando. Um novo estudo mostra que o ser humano produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico desde o início da produção em massa desse material em 1950 até 2015. A maior parte desse plástico já virou lixo e quase 80% do material está agora em aterros sanitários ou no meio ambiente. O estudo publicado pela revista Science Advanced foi liderado por cientistas das universidades da Geórgia, da Califórnia e da organização oceanográfica Sea Education Association, SEA, todas dos Estados Unidos. Segundo os autores, a pesquisa faz a primeira análise global da produção e uso e destino de todo o plástico já fabricado. Das 8,3 bilhões de toneladas de plástico produzidas até 2015, cerca de 6,3 bilhões já foram descartadas. Tá? De todo esse lixo, apenas 9% foi reciclado, 12% foi incinerado e 79% está acumulado em aterros ou poluindo o meio ambiente natural. O estudo também mostra que a produção de plástico acelerou nos últimos anos. Metade da produção, de 8,3 bilhões, o negrito é meu, para facilitar uma questão de interpretação, tá? Metade da produção de 8,3 bilhões de toneladas ocorreu nos últimos 13 anos do período estudado, isto é, entre 2002 e 2015. Nesse ritmo, segundo os cientistas, a quantidade de plástico jogado em aterros e no meio ambiente chegará a 13 bilhões de toneladas até 2050. Abre aspas, uma citação. A maior parte do plástico não é biodegradável em nenhum sentido. Portanto, o lixo plástico gerado pelos humanos poderá permanecer conosco por mais centenas ou até milhares de anos, disse uma das autoras do estudo, Jana Steinbeck, professora da Universidade da Geórgia. Ok, pessoal? Muito bem. Seguindo o estudo, em 1950, a produção de plástico era de 2 milhões de toneladas anuais. Em 2015, ela já era de 400 milhões de toneladas por ano. Com isso, dizem os cientistas, o plástico ultrapassou vários outros materiais no ranking dos mais produzidos pela humanidade. Atualmente, os mais produzidos são os materiais relacionados à construção civil, como o aço e cimento. Os autores do estudo destacaram que não têm a pretensão de remover o plástico do mercado, mas de incentivar em exame mais crítico do uso do material. Há áreas nas quais o plástico é indispensável, especialmente em produtos desenhados para a durabilidade. Mas acho que precisamos olhar com mais cuidado para o nosso caro uso dos plásticos e devemos nos perguntar quando o uso desses materiais faz ou não sentido, afirmou outra autora do estudo, Cara Lavender, Law, da CIA. Muito bem, a questão 2 é a questão de interpretação. Tá? A primeira questão era uma questão de pontuação, diz respeito àquele trecho. Considerando o emprego das vírgulas nos trechos, disse uma das autoras do estudo, Jana Jambeck. Está entre vírgulas o Jana Jambeck. Tá? Essa expressão entre vírgulas é o nome da autora, tá? E é um aposto explicativo. Tá claro? Então, as duas vírgulas têm a mesma função, de isolar o aposto. Portanto, a resposta correta é a resposta D. Tá? Não existe vocativo aqui, certo? O vocativo é quando você cria um chamamento, então não tem vocativo aqui, não tem a vírgula separando, isolando o sujeito, até porque não pode haver essa vírgula separação do sujeito. Então, a alternativa D de dado. A questão 2 é a questão a questão de interpretação. Tá? E na verdade, não de interpretação, é de compreensão textual. É só as informações que estão no texto. Observe, de acordo com o texto. Tá? Informação que está no texto. Então, pegar e voltar nos trechinhos para ver se está certo ou está errado. Tá? Então, não tem nada que fazer inferência aqui. É interpretar? Não, é só compreender. Comigo. Desde o começo da produção em massa de plástico, menos de 10% foi reciclado? Para tudo. Não, errado. Tá? Eu vou voltar lá no trecho, volta tudo, aqui. Tá? Começou o texto aqui, mas é aqui que essa informação está colocada. Comigo, tá? Das 8,3 bilhões de toneladas de plástico já produzidas até hoje, até 2015, cerca de 6,3 bilhões já foram descartadas. De todo esse lixo, apenas 9 foi reciclado. Pessoal, apenas 9, tá? É muito diferente do que está escrito aqui, tá? Menos de 10. Por que é diferente, professora? Não é a mesma coisa? Não é, não. Menos de 10 pode ser 9,9, correto? Concordam comigo? E o que é apenas 9? Apenas 9? É até 9, tá? Não pode ser 9,1, 9,2. Se eu digo que eu tenho apenas 4
bilhões de dólares na minha conta bancária, entende? É porque eu tenho 4 bilhões, eu não tenho 4 bilhões e 300 mil. Não, eu tenho 4 bilhões, tá? Se eu tenho menos de 5 bilhões, eu posso ter 4 milhões e 900, 4 bilhões e 900. Então, não é verdadeira, tá? Por essa questão informativa e matemática, tá ok, pessoal? Menos de 10 não é a mesma coisa que apenas 9. O segundo caso, mais de 4 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas em 13 anos. Eu selecionei em negrito esse momento. Está aqui. E quando ele fala dos últimos 13 anos, é esse trecho aqui. O estudo também mostra que a produção de plástico acelerou nos últimos anos. Metade da produção de 8,3 bilhões. O que é metade de 8,3 bilhões? Né? 4 bilhões, tá? 4 bilhões e uns quebradinhos, certo? Então, mais de 4 bilhões, em torno de 4 bilhões. Não é isso, pessoal? E aí o item está correto, porque diz, tá? Aqui, mais de 4 bilhões. Aí tudo bem. Se você tem, tá? Metade, a minha matemática não é boa, né? A metade disso equivale, tá? A mais de 4 bilhões? Sim. Tá? Mais de 4 bilhões é alguma coisa entre 4 e 5, certo? Logo, você tem uma alternativa correta. Então, a 1 está errada, a 2 está correta. A 3, juntamente do cimento e do aço, o plástico é o material mais produzido pela humanidade? Não. Acho que você percebeu bem, até eles colocaram um ponto aqui, ó. Com isso, dizem os cientistas, o plástico ultrapassou vários outros materiais. Realmente, o plástico está ali no top, né? Porém, tá? Atualmente, os mais produzidos são os materiais relacionados à construção civil. Então, o aço e o cimento ainda estão acima do plástico, percebeu? Tá? Então, a alternativa está errada, tá? Então, eu já tenho E, C, E, já sabemos que a alternativa é a alternativa C, ok? Continuando aqui, um dos grandes problemas do plástico é o material mais produzido pela humanidade? Um dos grandes problemas do plástico é ser o material mais produzido pela humanidade? Um dos grandes problemas? Qual é o material mais produzido? O material mais produzido está em cima, tá? Certo? É o cimento e o aço, também está errada, certo? Ora, se está errada a C, está errada a D, ok? Então, uma coisa puxa a outra. E a última, um dos grandes problemas do plástico é que ele, em sua totalidade, pode ficar sem se decompor por até milhares de anos, ok? Visto que não é biodegradável em nenhum sentido, errado. Volta tudo. Aqui está escrito que ele, olha só, bem no final, tá? Nós temos aqui a questão do ser ou não ser biodegradável. Deixa eu ver se está aqui, acho que está aqui, tá? A maior parte do plástico não é biodegradável em nenhum sentido. Portanto, a maior parte do plástico, quer dizer que é todo o plástico? Você está dizendo que a maior parte do plástico não é biodegradável? É muito diferente de dizer que o plástico, em sua totalidade, não pode se decompor, pode terminar, visto que não é biodegradável em nenhum sentido. A maior parte dele, e não o plástico. Tá? Aqui está falando que um dos grandes problemas do plástico é que ele não pode ser biodegradável em nenhum sentido? Não. Grande parte dele não é a mesma coisa que ele inteiro. Então, grande parte não é a mesma coisa que o plástico todo. Ele não é biodegradável na totalidade ou na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Portanto, você tem aí a alternativa C. Tá? Tudo está no texto. Recordando desde a primeira. Voltando aqui. Tá? Por que isso é errado? Porque lá diz que é menos de 10, não é a mesma coisa que apenas 9. A 2 está correta porque diz que metade, tá? De 8, mais da metade, ou metade de 8,3, tá? Certo? Nos últimos 13 anos. E lá diz que mais de 4 bilhões. É isso aí. Tá? Qual é o erro das duas? É exatamente colocar o plástico acima, no caso, o mais produzido pela humanidade, junto com o cimento e aço, junto com. Tá? Não, está colocando o mesmo patamar do cimento e aço, o texto não coloca assim. O texto ainda diz que cimento e aço são os mais produzidos. Portanto, também está errada a seguinte, ok? E por fim, tá? O plástico não é, na sua totalidade, não biodegradável. Ele é, na maioria das vezes, não biodegradável. Ok, pessoal? Muito bem, alternativa a ser vista. Vamos para a questão 3. A questão 3, tá? Fala dos itens, para ver se estão certos ou errados, tá? E diz respeito à classe de palavra, algo que eu tinha dito para vocês que cairia. E mais, hein? Além de falar da classe de palavras, pegou que conjunções, hein? Olha que eu falei no aulão do segundo, olha lá.
Segundo e portanto, as palavras sublinhadas são da mesma classe gramatical? Com certeza, são conjunções, né? Conjunções. Ok, a 1 está correta. 2. E quase 80% do material está agora, ao se retirar o acento do verbo sublinhado, ele muda de classe gramatical e passa a ser um pronome? Sim, é esta. Esta é uma coisa, está é outra. Então, eu vivo dizendo, em termos de redação, tá? Se você erra esse acento, você muda a classe gramatical, muda o sentido do texto, tá? Então, aqui eu tenho pronome, tá? E aqui eu tenho verbo, certo também o item 2. Item 3, tá? Os autores do estudo destacaram que não tem a pretensão de remover o plástico do mercado. Ao se retirar o acento circunflexo do ter, uma das alterações obrigatórias na oração consiste no sujeito ser passado para o singular. Lembra? Não caiu aquela de numeração, mas caiu embutida a questão de numeração aqui. Se está no plural, o verbo, é porque o verbo está concordando com o sujeito. Eu tenho que trocar para o autor do estudo destaca, que não tem. Tá? Então, sim, aqui o caso teria que ser passado para o singular mesmo. Então, todos os itens estão corretos. A alternativa é a alternativa E. Agora, a questão 4, tá? Sobre a redação. Tá? A redação oficial ou redação como um todo, né? Certo? Os textos oficiais devem caracterizar-se pela formalidade. Qualquer redação tem que ser desse tipo. E pelo uso do padrão culto da linguagem. Sem dúvida. Então, essa primeira parte está correta. Isso vale para qualquer tipo de redação. Tá? É uma questão teórica de redação. Todas as redações têm que ter isso. Né? Ter essa capacidade, certo? De ter a objetividade, a formalidade, o padrão culto, padrão culto da linguagem. As comunicações oficiais devam sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes. Outra coisa que eu venho dizendo, sempre, de um bom texto, um texto pode ser seu TCC, pode ser um ofício, um memorando, sim, tem que ser desse tipo, tá? Então, a 1 e 2 estão corretas. E a 3, hein? Dependendo do seu teor, um texto legal pode ter sua compreensão dificultada? Não. Se o texto é legal, não. Isso vocês aprendem até na parte do direito, na parte de outras matérias. Um texto legal tem que ser compreendido pela totalidade, por todo mundo. Tá? Na verdade, é o famoso princípio da publicidade. Quando eu digo para o aluno que ele não pode ter um texto nem muito rebuscado, nem muito simples, tá? Que o texto dele tem que ser um texto padrão, certo? É exatamente por isso, porque tem que ser entendido pela maioria das pessoas. Tá? Muito popular ou muito erudito vai incorrer nesse erro, tá? Certo? Então, a 1 e a 2 estão corretas, a terceira parte não está, porque está dizendo que um texto legal, né, veja que não é a redação oficial aqui, texto legal é um texto não legal, bacana. Esse legal, você tem que entender esse legal como algo técnico. Um texto que se pretende, um texto oficial, né, um texto que vai ser lido por uma pessoa que você não conhece, como a sua redação, tá? Ele pode ter a sua compreensão dificultada, sendo aceitável, que não seja entendido por alguns cidadãos. Não, ele tem que ser entendido, tá? Deveria ser, pelo menos, tá? Essa é a expectativa que se quer de um bom texto. Portanto, alternativa B, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para a questão 5, então. Eu comecei a nossa correção dizendo que a questão 5 podia ter algum problema de gabarito. Na verdade, assim, eu até concordo com a banca, sendo o gabarito E, tá? Até concordo, tranquilamente, com o gabarito E. Mas alguns alunos podem querer ver, professora, já entraram em contato comigo, a alternativa A, a alternativa B possui palavras que eu leio já no dicionário, tem mais de uma possibilidade. Olha, pessoal, entrar com recurso é livre, né? É um direito seu, né? Eu sempre apoio, acho que o aluno tem que tentar conseguir o máximo de pontos possíveis, a gente está aqui para ajudá-los, tá? Mas, como eles pedem a incorretamente acentuada, tá? A única, de fato, que tem 3 inequivocamente erradas, tá? É a E de escola, ok? Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha desde o início. Alternativa A, existe boemia, existe boêmia. Na verdade, a boemia dessa maneira, tá? Alguns gramáticos não aceitam, entende? Só aceitariam boêmia, tá? Pois é. Aqui que alguns alunos estão querendo entrar com recurso aqui. Só que recorde está errado, né? Certo? Aqui é recorde, não é recorde. Recorde. Então, aqui, tranquilo. Aqui você poderia marcar como errada. Pois é, e o plural de hífen? O plural de hífen, na língua portuguesa, tá? Hífen com acento, tá? Plural fica hífens sem acento. Esse plural hífenes é um plural latino. Nem todos aceitam, entende? É por isso que eu digo, alguns candidatos, se quiserem,
entrar com recurso em relação a A, eu acho difícil conseguirem. Porque alguns autores aceitam a expressão boemia e alguns autores aceitam a expressão ífenes. Mas, sei lá, se você marcou a ou se quer anular porque marcou uma errada, existe uma escapadinha aqui. Daria para a alternativa A, ter essa leitura, né? Eu tenho duas palavras aqui que poderiam ter outras versões, entende? Como essa também está errada, certo? Então, você teria, talvez, aqui um problema de gabarito. Mas, inequivocamente, a alternativa E são as três erradas, tá? Já vou me adiantando. B, algoz não leva acento. Algoz é uma oxítona em Z. É oxítona, algoz, é com Z, como se escreve. Tá? Algoz é uma pessoa que tira a vaga de alguém, que passa a perna em alguém, que ganha um campeonato na sua frente, enfim, tá? Arquétipo, super correto, é uma proparoxítona, tá? E látex, tá errado, tá? Tá errado. Então, o que tá errado? Por quê? Porque látex, se for uma oxítona, tá? Não leva acento. Seria se fosse látex. Essa é uma palavra também com dupla pronúncia, mas o acento, se houver, cai aqui, não ali. Tá? Então, látex com acento ou látex sem acento. Tá ok? Então, na B não tem como, porque a B eu tenho uma bem correta. Então, essa aqui está arquétipo bem correta. C, ínterim, super correta. Ínterim. Tá? E erradas, filantropo, que não tem acento. Tá? Uma paroxítona. E Nobel, uma oxítona. Não tem aquele acento Nobel. É uma oxítona. Tá? Então, eu tenho, na verdade, na C, uma bem certa. Tenho na B uma bem certa, que é arquétipo. Na C, uma bem certa, que é o ínterim, que é intervalo de tempo. Então, não tem como. Não pode ser nem a B, nem a C. E na D, eu tenho minério, que está super certo. Tá? Gratuito, bem errado. O correto é gratuito. Não sei nem falar gratuito, é gratuito. Errado. O caso de xerox é a mesma coisa do látex, latex. Se for xerox, como está ali, não recebe esse acento, pelo mesmo motivo do erro da B, tá? Então, eu tenho aqui pelo menos uma correta, que é minério. Então, a B, voltando, eu tenho arquétipo, na C, ínterim, na D, eu tenho, cadê aqui? A D, minério. Ah, eu não coloquei aqui, tá ali. A palavra minério. Então, e na A, como eu disse, há autores que aceitam, inclusive é a versão mais comum na mídia, né? E há autores que aceitam, mas você teria condições, se quisesse, de entrar com recurso, ok? Agora, não tenha como, a alternativa aí está correta, né? Porque o correto é ibero, como eu escrevi aqui no quadro, pudica ou pudico, pessoa recatada, e cateter. Aí, pessoal, cateter também, mas catéter eu vi num livro de medicina. Na língua portuguesa, a palavra é cateter e ureter. Vocês têm na minha apostila isso, tá? Certo? Mas, se você quiser achar algum autor que aceite essa versão com paroxítona em R, também você teria condições de entrar com recurso. Na área da língua portuguesa, você não tem um normativo que indique que catéter é o correto. Entendeu? Então, é uma questão que é muito difícil você conseguir anular, mas é a única da prova inteira que deu uma brechinha para anulação, tá? Em virtude de alguma pronúncia aceitável aí e tal. Tá? Então, você teria que buscar em algum normativo que aceite. Eu não encontrei, tá? As três como erradas mesmo. Aqui vocês encontram várias pessoas, vários gramáticos dizendo que pode ser boêmia ou boemia. Aliás, boêmia como a mais antiga, tá? E aqui também, como ífenes, um plural latino. Ou seja, tá? Qualquer coisa você pode tentar entrar, mas eu acho muito difícil, sinceramente, tá? O gabarito da E está bem errado, eles querem as três erradas, então a alternativa E. Tá ok, pessoal? Questão 6. Questão 6 de crase, um clássico. Bem tranquilo, hein? Vamos comigo. Ele cai incorreta, já é de cara A. Vocês lembram? D, crase para quê? Da crase terá. Se o material abrange de quarta a sexta, o que está fazendo essa crase aqui? Não tem crase, tá? Lembra aquelas extremidades que eu disse? Se começa só com preposição, continua só com preposição. Já é essa errada. Comigo. Não me refiro a esse objeto, mas a aquele objeto. Correto, é aquele caso da crase com aquele, aquilo que eu comentei. Se essas fotos são iguais às fotos, eu falei dos subentendidos, hein? Iguais às fotos que publiquei. Está subentendida a palavra fotos ali, para ficar bem certo. Então, eu tenho iguais a, palavra que pede preposição, refiro-me a, palavra que pede preposição, e do outro lado tem fotos, subentendido, aqui, tá? D, minha fantasia era semelhante à fantasia. Mesmo caso da C e a D. Eu tenho aqui uma palavra subentendida, a palavra fantasia.
Combinado, pessoal? E por fim, o encontro ocorrerá a uma em sentido de horas tem crase, tá? Então a errada mesmo é a alternativa A, ok? Questão 7, um clássico de concordância, verbo haver e verbo existir. O texto original possuía assim: se existissem mais pessoas honestas, não haveria tantos problemas na instituição. Trocando o verbo, tá? Existiam pendências, trocando pelo contrário, eles estão pedindo para você trocar, né? Substituir os existir por haver e vice-versa, tá? Então, se houvesse mais pessoas honestas, não existiriam tantos problemas. Havia pendências. Se não houvesse, porque o verbo haver não tem plural, o verbo existir tem plural, o verbo haver não tem. Então, aqui você tira o plural e aqui você coloca, tá? Então, ficou a alternativa D. Se não houvesse, tá, mais pessoas honestas, não existiriam tantos problemas e havia pendências, tá? Alternativa D. E para terminar, a questão 8 de concordância também, tá? Analise os itens. Seus argumentos são os mais válidos, inválidos possíveis. Que é aquele ou mais aqui? Feio, né? O mais inválido possível, os mais válidos possíveis, óbvio, tá? Aqui o artigo tem que acompanhar ali, né? Então, errada 1. 2, essa situação se repetiu muitas vezes. Bastante, muito, bastantes, muitas vezes. Certo, muitas vezes. Bastantes no plural equivale a muitas. Certo, a 2. E o representante da turma está conversando a sós. Não existe a só. A expressão é a sós. Uma questão de vocabulário. A sós com o professor. E 4, querem que as pessoas daquela região fiquem alerta. Estamos alerta. A alerta não tem plural, certo? Ele fica sempre no singular. Portanto, as corretas é a 2 e a 4. Uma questão de vocabulário também, tá? Certo? Pessoal, termino aqui desejando a vocês um sucesso, tá? Nas outras provas que vão ser corrigidas, tá? No final também, junto com a redação, lembrando que a tua nota, ela tem aqui um peso muito grande também da redação, não é verdade? E ela que vai, juntamente com as notas da objetiva, composto a nota final, ok? Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Um abração. Tchau, tchau.